Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para todos. Nessa disciplina de Biologia Molecular e Genômica Funcional, né, agora estamos chegando nas aulas de aplicação daquilo que vocês aprenderam nas aulas de estrutura de DNA, estrutura de RNA, PCR, clonagem, né? Então, essas aulas que vocês estão assistindo agora, da professora Flávia, também do professor Jorge, minha aula, e também daqui a pouco do pós-doc Lupes, vocês vão estar aprendendo um pouco sobre as aplicações dessa biologia molecular e genômica funcional. Tá? Então, na aula de hoje, eu vou aqui compartilhar a minha tela, vocês vão aprender um pouco sobre as técnicas que a gente utiliza, né, para detectar transcritos, para a gente investigar a função de genes e, particularmente, a gente, nessa aula aqui que a gente vai estar hoje conversando, a gente vai falar muito sobre algumas técnicas que a gente utiliza no dia a dia no laboratório. Então, qualquer dúvida, por favor, também, vocês podem me contactar aí pelo chat. Então, vou aqui compartilhar a tela. Só um segundo. Acho que vocês conseguem, né? Então, tá observando a tela. Então, o título da nossa aula hoje é essa análise funcional de um gene. A gente vai falar sobre algumas técnicas, a hibridização in situ, o RNA de interferência, o aumento da expressão de um gene, técnicas de edição gênica Cas9 e outros métodos, tá? A gente vai estar falando da parte codificante em geral dos genes, né? Aquela parte que dá origem, pelo menos, ao que é transcrito, quanto vocês vão ver depois na aula do pós-doutor Lupes, parte não codificante do genoma, tá? Os chamados enhancers ou módulos cisregulatórios, tá? E suas possíveis análises, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estar, então, tratando dessas sequências codificantes. O resumo da nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que você identifica um gene, tem um pouco a ver com a aula que a professora Manuela e o professor Diogo conversaram com vocês sobre a anotação de genomas, sobre como que um genoma, os genes de um genoma são identificados, né, os métodos de sequenciamento. Então, a gente aqui vai partir do pressuposto que você está querendo identificar um determinado gene, que você já conhece a sequência de um organismo modelo, você está querendo transferir aquele conhecimento para um organismo não modelo, em que as pessoas não conhecem ainda a identidade daquele gene. Depois a gente vai partir para outras técnicas para avaliar a função desse gene ou algum gene correlato, tá? A partir de hibridização in situ, interferência de RNA, superexpressão e a técnica também de Cas9 CRISPR, tá? Esses slides vocês vão ver também na aula do Lupes, definindo um pouco o que são sequências codificantes e sequências não codificantes, tá? Então, aqui você tem uma fita, né? Você tem o DNA desanovelado, se vocês lembrarem lá da aula do professor Eldo, né? Em eucariotos, você tem o DNA compactado, naquilo que a gente chama de cromatina, envolto pelas estonas, né? E esse DNA, em um determinado momento, ele é aberto, né? E o DNA que está sendo, em geral, foi aberto, uma das coisas que pode estar acontecendo com ele é que ele pode estar sendo transcrito. Quem faz isso, como vocês aprenderam em eucariotos, é a RNA polimerase, que é a RNA polimerase 2, né? Principal enzima envolvida nesse processo de transcrição. E a gente, quando vai abordar esse processo de transcrição, a gente faz isso, quando a gente faz a nível global, a gente faz aquilo que a gente chama de RNA-seq, né? Em que a gente consegue detectar em uma célula, num conjunto de tecidos, vários e vários transcritos, né? Que são feitos ao longo do processo que a RNA polimerase vai transcrevendo, né? A gente pode fazer, né? A partir de uma sequência de DNA, a gente pode predizer computacionalmente, né, o transcrito, ou, como vocês também já observaram nas aulas, vocês podem também analisar a expressão desse gene a partir de PCR, tanto em tempo real, aí na aula da professora, que a professora Flávia deu, ou um PCR convencional, né, em que você só amplifica aquela sequência. Tá?
Isso eu estou falando para vocês da parte codificante. O Lupes vai falar para vocês várias técnicas que avaliam as sequências que são as chamadas sequências regulatórias, que aqui são descritas, como ChIP-seq, DNA-seq, Fairy-seq, o 5C, né, que é uma técnica mais nova que lidar com regiões distantes da cromatina e suas interações, né, e dentre diversas outras técnicas que basicamente detectam essas regiões aqui na cromatina que ficam distantes do sítio de iniciação da transcrição, mas que trazem a RNA polimerase para iniciar o processo de transcrição. Então, nos últimos anos, essas técnicas elas foram muito desenvolvidas, o ChIP-seq, Fairy-seq, ATAC-seq, tem várias dessas técnicas que determinam as regiões que são abertas, né, mas não para transcrição, mas sim para regular para puxar a RNA polimerase ou inativar a RNA polimerase. Esses então são chamados elementos regulatórios, tá? A detecção deles é aquilo que o já está mostrando na aula dele. Isso é bem básico, mas é só para lembrar para vocês, né? O dogma vocês viram lá na aula do Eldo, né? Isso aqui para vocês isso é muito básico, mas sempre importante relembrar, né, que você tem a transcrição e a tradução, né? Essa transcrição você está na linguagem dos ácidos nucleicos e tradução você passa para uma nova linguagem, a linguagem de proteínas, né, constituídas pelos aminoácidos, né? Isso é bem básico, mas é sempre importante lembrar isso para vocês. E lembrar também que, então, que a proteína, né, que fazendo uma proteína você precisa do processo de transcrição, em eucariotos você remove aqui os intros, nessa regiãozinha em amarelo, e somente os exons, né, que então são exportados para o citoplasma. Então, o ribossoma, essa estrutura extremamente complexa, ele vai então fazer o processo de tradução, né? O scanning, ele vai passar por cima, né, da onde você tem o RNA mensageiro, né, já pronto, já maduro, né, que é aquilo que você sequencia quando você faz o transcriptoma, né? E você então passa a fazer o ribossoma, né, a partir da codificação, a partir dos RNAs transportadores, né, que estão trazendo aqueles aminoácidos, aí estão fazendo as proteínas com encadeamento dos aminoácidos a partir das ligações peptídicas. Né? Bem básico, mas sempre importante relembrar, né, que você tem a transcrição no núcleo e a tradução no citoplasma. Então, como eu falei para vocês, a principal questão que você precisa saber se você está estudando a função de uma sequência de um gene, que é importantíssimo a gente estar definindo isso, né? O que realmente é um gene. Então, muitas vezes dentro de um genoma, todas as regiões em que a gente tem o DNA, você tem regiões que vão ser transcritas, né? E dentre esse é um dos conceitos que a gente tem muitas vezes em biologia molecular, que você tem um transcrito e esse transcrito acaba sendo colocado como um sinônimo de gene. Então, tem muitas discussões sobre o gene, ele também engloba as sequências regulatórias, os promotores, os enhancers e etc. Aqui eu vou me focar num gene como uma sequência que, nesse caso, né, é uma sequência que vai ser transcrita para um RNA mensageiro. Tá? Então, todos os RNAs ribossomais, RNAs transportadores, todos seriam genes, small RNAs, RNAs pequenos, microRNAs, todos eles seriam considerados um gene, então, nessa definição. E para a gente fazer aqui como que eu vou identificar um gene, em geral você tem genes que são muito bem anotados, ou seja, que já foram muito bem descritos em organismos modelo, como no caso aqui da Drosophila melanogaster, principal modelo de invertebrado. E a gente tem esse site, o PubMed, o NCBI, em que você pode lá colocar o nome do gene que você quer, o organismo, no caso aqui é Drosophila tol, e a gente quer descobrir esse gene aqui no vetor da doença de Chagas, o Rhodiomus prolixus. Você coloca lá tol Drosophila, bota perto desse botãozinho aqui do search, e aí você vai ter de resultados esses vários e vários genes que são aqui descritos. Na verdade, como eu coloquei proteína, né, que é importante a gente definir a proteína, porque quando a gente vai procurar sequências, a gente em geral procura sequências de proteína. Você está investigando, né, a função real de uma molécula que a gente já sabe que no caso do tol ele é um receptor, a gente vai buscar então a função dele como proteína, né? A conservação dele é na função de proteínas e não necessariamente de ácidos nucleicos. Lembrando que vocês aprenderam nas primeiras aulas que o código genético é degenerado.
Então, é isso que vocês estão aqui identificando. Você tem o TOL com as várias isoformas, vocês veem pouca diferença nessas isoformas. Às vezes, essa diferença é só na região não traduzida, que vocês aprenderam na UTR. Às vezes, são alguns exons que são utilizados em algumas isoformas e não em outras. Então, são as várias isoformas que você tem, B, A, C e outros. E o nome, então, a gente vai pegar aqui, normalmente a gente pega que tem um maior tamanho, né, que contempla, em geral, todas as isoformas. Tá? Então, a gente vai clicar aqui no TOL, de Drosophila, isoforma B, e aí vocês vão ver uma sequência no formato, que vocês viram aí também um pouco nas aulas de bioinformática, esse formato FASTA, que basicamente é o maior, todas as sequências que aqui, o identificadores que aqui vem, né, do GenBank, dos números, né, que são identificadores únicos, e aqui essa sequência de aminoácidos que a gente consegue reconhecer, começando com uma metionina em geral, e o último, e uma sequência grande aqui de aminoácidos. Aqui, se você tiver, uma vez que você está, né, com essa sequência na tua frente, dentro dessa database grande, o NCBI, você consegue aplicar aqui nessa ferramenta aqui, que é T/N, que significa que você vai pegar, esse é um algoritmo, né, de bioinformática que foi desenvolvido, que vocês viram também na aula da Manuela e do Diogo, em que você vai pegar essa sequência de proteínas e vai procurar, né, em todo o genoma, e no caso a gente vai selecionar aqui o Rhodiola prolixus, quais são as sequências mais parecidas, né, mais similares a partir desse algoritmo BLAST. Então, a gente utilizou uma sequência de proteína de Drosophila, procurando no Rhodiola prolixus, né, através dessa ferramenta que eu estou pegando proteínas, e como o genoma do Rhodiola ele não é tão bem anotado, né, ele não é um genoma muito bem conhecido, a gente acaba chegando, a gente tem que acabar tendo que procurar no genoma inteiro, e não somente no transcriptoma, que são todas as sequências, e também não só propriamente dito, não só em todas as proteínas já anotadas, porque pode ser que essa proteína TOC ela não tenha sido descrita ainda. Então, a gente vê aqui que tem uma proteína chamada aqui Toll-like, e a gente pode notar, por que a gente vai selecionar ela, porque se você já olhar primeiro esse gráfico aqui, você olha muito bem que tem uma região de conservação maior. Quanto maior esse valor aqui, né, dos alinhamentos, a gente vê que essa região aqui que tem o maior cor mais próxima, né, que é o maior score, né, o maior valor, né. Então, a mesma coisa, então a gente vai pegar essa proteína aqui, esse Toll-like, com esse I-value, que nada mais é, né, de forma mais simples possível. Quanto menor o I-value, maior a chance desse achado não ter sido por acaso, né, vamos dizer assim, de uma forma simplificada. Então, essa sequência aqui, ela muito provavelmente, pelo menos dentro do genoma do Rhodiola, é a que é mais parecida, tá? E outra coisa que vocês podem notar é esse carry coverage aqui, que é quanto que daquela proteína inteira que você procurou, quanto que ela foi encontrada naquela proteína alvo. Então, a gente olha aqui, essa é a proteína alvo, a gente tem um alinhamento, aquilo que a gente mandou, né, o subject, a proteína de Drosophila, e aqui o que ele encontrou lá em Rhodiola prolixus, tá? A gente vê por aqui que não é a proteína inteira, esse hit, né, aquilo que ele encontrou, mas é um pedaço de proteína que provavelmente caracteriza o TOL com uma alta positividade, identidade, tá? Quando a gente olha essa sequência, que ela foi uma sequência que já foi submetida por um pesquisador, no caso aqui o Rolando Rivera Pomar, né, lá da própria Argentina, pelo menos um pedaço do TOL ele descreveu, né, uma proteína, não é o gene inteiro, mas ele descreveu sendo esse a proteína mais parecida, né, um pedaço com a proteína mais parecida na época, em 2009, tá? Então, esse provavelmente é o TOL. Agora, a gente, com esse pequeno pedaço aqui, a gente não pode ter certeza absoluta que aquilo é o TOL, então a gente vai buscar, né? A gente buscaria, né? Se a gente desse continuidade a essa busca, a gente pegaria esse pedaço, buscaria no genoma inteiro, né? Como foi publicado posteriormente no genoma inteiro do Rhodiola prolixus, que é o vetor da doença de Chagas, para ver se existem outras regiões dessa proteína aqui que são parecidas ou que realmente identificam o TOL. E uma outra forma de você tentar identificar que realmente esse aqui é o TOL1, é um dos TOLs, é você pegar essa sequência inteira do TOL e fazer aquilo que a gente chama de um blast recíproco, ou seja, pegar essa sequência daqui do Rhodiola e procurar de volta no genoma da Drosophila melanogaster,
e ver se essa sim. Então, se na Drosophila melanogaster a gente também encontra, né, essa sequência do TOL como sendo a sequência mais parecida, mais similar, né, dentro do genoma da Drosophila melanogaster. Isso a gente chama de um blast recíproco. Mas o mais importante disso tudo é que você tem que realizar, né, uma análise filogenética, pegando todas as sequências, um grande número de sequências de outras espécies, para ver se essa sequência aqui que você tem realmente é a sequência do TOL, se é aquilo que a gente chama de um ortólogo de TOL. Tá? Hoje em dia, existem várias e várias databases onde você também pode se utilizar, você pode utilizar como a OrtologDB, OrtoDB, entre várias outras que você também pode procurar quais são os genes mais similares entre todos os arranjos que eu falei para vocês, de procurar qual é a sequência mais similar, você consegue também identificar também já em database, em que esse trabalho que você está fazendo manualmente já foi feito também por programas e algoritmos computacionais. Mas eu sempre recomendo que você faça essa busca por você, para você realmente identificar se aquele gene que você está estudando é realmente ortólogo de um organismo, um modelo já conhecido, cujo papel já foi descrito. Só para dar um exemplo também para vocês, a gente há um tempo atrás a gente também conseguiu identificar uma sequência que era desconhecida, né, sequência do gene FOG, Folded Gastrulation, e eu na época consegui identificar esse gene, e como essa é uma proteína que ela evolui bastante rápido, isso você pode observar, ela é uma proteína que ela tem 730 aminoácidos em Drosophila melanogaster, 654 em mosquito, em anófilos. Em tribólio é uma proteína bem menor, com só 240 aminoácidos. Então, quando você fazia as buscas com essa proteína de Drosophila melanogaster em tribólio diretamente, você não encontrava, né? Na época a gente não encontrava esse gene FOG. O BLAST não era específico o suficiente para encontrar esse gene de tribólio, Folded Gastrulation, e na época eu utilizei uma abordagem que eu peguei as sequências que eram mais parecidas em Drosophila e fui buscando em vários e vários genomas, encontrando seus ortólogos. Aí quando eu passei a utilizar sequências de FOG aqui desses organismos que são chamados dípteros mais basais, representantes de grupos mais basais, como Anopheles gambiae, Culex pipiens, aí sim eu passei a identificar essa sequência de tribólio, que tem uma sequência sinal aqui conservada, essa regiãozinha que vocês estão vendo aqui, e essa é a única região de similaridade entre diferentes espécies. Então, vocês veem a importância de você fazer essa abordagem, de você entender, né, a evolução da sequência do gene que você está estudando, da proteína que você está estudando, para você identificar os aminoácidos dentro dos alinhamentos, mesmo que às vezes o BLAST não consiga, como ferramenta, te dar essa informação. Tá? Uma vez que você identificou esse gene, então você agora vai, quero fazer realmente, quero identificar aonde esse gene está sendo expresso em determinado embrião, determinado tecido. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer uma sonda para a hibridização in situ. Essa técnica, como eu vou falar um pouquinho mais em detalhe para vocês, é uma técnica que vai mostrar aonde que um determinado transcrito se encontra. Tá? E como que você faz essa sonda? Essa sonda que vocês vão ver daqui a pouco, né? É uma sonda de ácidos nucleicos, em geral, classicamente é uma sonda de RNA, né? Ela é uma sonda que ela tem uma sequência complementar ao RNA mensageiro que se encontra dentro da célula. Mas, como vocês também aprenderam nas aulas anteriores, a gente pode, né, fazer RNAs, né, sequências de RNAs in vitro, né, um processo que a gente chama de transcrição in vitro. E é isso que a gente faz quando a gente faz uma sonda. Né? A gente faz uma quantidade muito grande de DNA pela técnica de PCR, né? Então a gente vai fazer uma quantidade grande de DNA, que vai ser, no caso, aquilo que a gente chama de molde ou template, né? A gente desenha um produto de PCR, né, daquele gene inteiro, que às vezes tem 2.000, 3.000 pares de base, a gente desenha algo entre 650 e 1.000 pares de base. Aqui a gente viu o exemplo de um gel, né? Cerca aqui é um fragmentos de DNA de 600, 700 pares de base. Cada banda dessa daqui é um amplicon, é um pedaço de um gene, tá?
Você também pode utilizar também plasmídeos, né, aqueles pedaços de DNA circulares, né, que você lineariza, você corta eles com uma enzima de restrição, para você fazer uma sonda também, no caso aí, de RNA, tá? No nosso caso, uma técnica que a gente adaptou no laboratório, ao invés de você ter que clonar esses fragmentos, né, a gente simplesmente coloca, né, uma sequência de um iniciador específico, que é um iniciador forward, um iniciador, né, um primer reverse, e a gente coloca em cada um desses primers uma sequência um pouquinho anterior, na extremidade 5' que vocês devem ter lembrado das aulas do professor José Nepomuceno, professor Eldo. Tanto no primer forward quanto no reverse, a gente tem, então, essas sequências aqui, que a gente chama de sequências adaptadoras, que são diferentes de cada um dos casos aqui, cada um desses iniciadores. Então, a gente faz o quê? A gente tem um RNA, a gente tem um RNA mensageiro dentro da célula, a gente faz, a partir das técnicas de biologia molecular que vocês aprenderam, né, a gente faz o DNA, que é complementar ao RNA mensageiro, por isso que ele é chamado de cDNA, tá? Que no caso aqui ele já está até com 2 fitas, mas em geral ele tem uma fita só, né? Isso aqui a gente coloca nos primeiros ciclos de PCR, a gente vai utilizar esses primers, né, esses iniciadores, que tem uma sequência específica para o nosso gene, no caso aqui no forward e reverse, e também uma sequenciazinha que a gente está adicionando, né, que são esses 8 nucleotídeos que ficam em cada lado da sequência de DNA, e que a gente vai então fazer uma reação da polimerase em cadeia. Ao final daquele primeiro PCR, o que a gente tem? A gente tem como molde, né? A gente tem como molde o quê? A gente amplificou muitas milhões e milhões e milhões de vezes, né? Aquele fragmento que eu falei para vocês aí de 800 pares de base, 600, 800 pares de base, contendo esses 8 nucleotídeos na região forward e os 8 nucleotídeos na região reversa. O que a gente pode, então, utilizar? Esses 8 nucleotídeos, eles não ocorrem muito nos genomas, né? Em geral, a gente vai fazer mais um PCR, mais uma reação da polimerase em cadeia, para colocar essa sequenciazinha que vocês estão vendo aqui em vermelho, que é justamente uma sequência que as RNAs polimerases bacterianas, né, que vocês aprenderam lá na aula do professor Eldo, essa sequência em vermelho é a sequência que as polimerases, as RNAs polimerases dependentes de DNA, vão se utilizar. Então, ao final desse segundo PCR, a gente vai ter o quê? Produtos de PCR que vão conter na região, numa das fitas, somente em uma das fitas, né, esse sítio de iniciação dessa TE7 RNA polimerase. Então, ao término desse segundo PCR, a gente tem o quê? Tem, então, uma fita, né, de DNA contendo essa sequência completa desse adaptador, que a gente chama de adaptador universal T7, enquanto outra fita não possui esse sítio para T7 polimerase. Então, a gente vai fazer a temperatura ambiente a 37 graus, uma reação aqui de transcrição. Essa enzima, a T7-RNA polimerase bacteriana, ela vai em cima desse sítio, né, do sítio, né, que é a região a fita oposta, ela vai fazer então a síntese, dessa sonda, que é uma sonda totalmente então complementar ao RNA mensageiro que tem dentro da célula. Só lembrando que se você tiver um gene inteiro, isso aqui é só um pedaço do RNA, o RNA antissenso, tá? E esse RNA antissenso, então, que vai detectar, que vai hibridizar, essa é a melhor palavra, né? Hibridizar um RNA mensageiro senso dentro da célula. Então, você vai ter uma sonda que é uma sonda antissenso, né? Você tem o senso, você tem uma sonda antissenso, ok? Vou, então, antes de entrar, então, aqui na hibridização in situ, dar uma pequena pausa, se vocês quiserem ir no banheiro, a gente está aqui esse é um momento bom para a gente parar um pouco e pensar. Então, até o momento, a gente consegue, o que a gente conversou aqui, a gente consegue identificar um gene e já consegue preparar uma sonda de RNA para utilizar nesse método de hibridização in situ. A pergunta que eu deixo agora para vocês, e agora vocês pensem um pouco,
Eu fiz o RNA aqui dentro da célula, uma sonda antissenso, né? Um RNA que é complementar. Mas como que esse RNA que ele é complementar, como que eu vou detectar, como que eu vou observar esse método de hibridização dentro da célula, né? Isso aqui é só um RNA, que é um RNA antissenso. Eu tenho que colocar alguma coisa especial nesse RNA aqui para que eu possa detectar e que ele seja diferente de outros RNAs antissensos que tem dentro da célula. Então, eu deixo essa pergunta aí para vocês pensarem um pouquinho antes de irem aí para o próximo vídeo de hibridização em si, beleza? Pensem